Vamos lá, então. Podemos dizer que o mais importante é o trauma representado pela necessidade de reagir. A reação, nesse estágio do desenvolvimento humano, implica uma perda temporária de identidade. Isso provoca um senso extremo de insegurança e lança a base para a expectativa de novos exemplos de perda da continuidade do self, e mesmo de uma desesperança congênita, embora não herdada, quanto à possibilidade de alcançar uma vida pessoal. As repetidas fases de inconsciência, abre parênteses, o termo é usado aqui em seu sentido físico, fecha parênteses, devidas ou a transformações no cérebro ou ao anestésico recebido pela mãe, dificilmente terão um impacto significativo. Quando um paciente revela ter ficado inconsciente uma ou várias vezes nessa situação, é provável que o que está sendo reencenado é o corte no fio da continuidade do self devido às repetidas fases de reação prolongada a intrusões ambientais, como a pressão. A inconsciência, como a que ocorre após uma concussão, não é lembrada. Entre os aspectos mais típicos da memória verdadeira do nascimento está o sentimento de estar tomado por algo externo, à mercê de algo externo. Notem que não estou afirmando que o bebê sente como se a mãe o tomasse. Isso não se aplicaria a um bebê nesse estágio. O ponto é que a intrusão vinda do exterior faz com que o bebê tenha de adaptar-se a ela. Mas à época do nascimento, o bebê necessita de uma adaptação ativa do ambiente. Ele é capaz de suportar a reação por um período limitado. Aqui existe uma relação muito clara entre a experiência do bebê e a experiência da mãe no que chamamos de ter o parto. Ocorre um estado durante o trabalho de parto em que a mãe, quando saudável, deve ser capaz de entregar-se ao processo, de maneira quase idêntica à experiência do bebê naquele momento. Faz parte desse sentimento de impotência a intolerável experiência de estar passando por algo sem ter a mínima ideia de quando isso irá terminar. Um prisioneiro de guerra poderia dizer que a pior parte de sua experiência é a de não saber quando a prisão terá fim. Isso pode tornar um período de 3 anos pior enquanto dura, que uma sentença de 20 anos. É por essa razão, fundamentalmente, que a forma é tão importante na música. A forma faz com que o fim esteja visível desde o início. Seja possível... Tem um gato atrás do telefone empurrando. A forma faz com que o fim esteja visível desde o início. É verdade. Seria possível dizer que muitos bebês poderiam ser ajudados, seria possível dizer que muitos bebês poderiam ser ajudados caso conseguíssemos informar-lhes, durante um parto prolongado, que o processo durará apenas um período de tempo limitado. O bebê, porém, não tem como compreender nossa linguagem. Além disso, falta-lhe algum precedente que ele pudesse utilizar, algum parâmetro de medida. O bebê, na época do nascimento, tem um conhecimento rudimentar a respeito de instruções que provocam reações, de modo que o processo normal do parto pode ser aceito por ele como mais um exemplo de algo que já aconteceu. Um parto difícil vai muito além de qualquer experiência pré-natal de intrusão provocadora de reações, verdade?
No caso de um certo paciente cuja análise surgiu uma oportunidade especialmente favorável para observar o processo do nascimento, pois este foi revivido diversas vezes, pude detectar cada um dos núcleos do ego à medida que ele surgia nas reações apropriadas a cada tipo de intrusão. Para mencionar alguns, aí ele cita quais são esses: núcleo do trato urinário, o núcleo da flatulência, o núcleo anal, o núcleo fetal, o núcleo epidérmico, da saliva, da testa, da respiração, etc. Lembrando que o Winnicott, ele é pediatra, né? Era, no caso, pediatra e psicanalista. Então, ele vai trazer uma outra linguagem da psicanálise em relação às crianças, diferente dos demais, né, que são outras áreas, né. A Melanie Klein é enfermeira, o Freud é neurologista, o Lacan é psiquiatra, Virginia Bicudo era da área das ciências sociais. E aí vamos. Essas considerações talvez lancem luz sobre a dificuldade de descrever o ego fraco do indivíduo imaturo, quando sabemos da tremenda força de cada um desses núcleos do ego. O que é fraco é a integração da organização do ego total. No contexto atual, muita coisa pode ser dita sobre o que acontece quando, dotado de uma organização egóica extremamente matura, o bebê é obrigado a lidar com um ambiente que insiste em ser importante. Pode ocorrer uma falsa integração que implica alguma forma de pensamento abstrato, o que não é natural. Aqui também existem duas alternativas. No primeiro caso, ocorre um desenvolvimento intelectual precoce. No segundo, o desenvolvimento do intelecto fracassa. Tudo o que se encontra entre os dois extremos será inteiramente inútil. Viu? Tem que equilibrar a vida desde que o bebê nasce. Esse desenvolvimento intelectual é um problema, pois deriva de um estágio demasiadamente incipiente na história do indivíduo, sendo, portanto, patologicamente desvinculado do corpo e de suas funções, bem como dos sentimentos, instintos e sensações do ego total. Aí ele faz uma nota de rodapé falando sobre isso. Essa ideia é desenvolvida mais detalhadamente no capítulo 18, A Mente e Sua Relação com o Psicossoma, que é desse mesmo livro aqui que eu estou lendo. Neste ponto, é possível dizer que o bebê, ao ser forçado a reagir, é perturbado para fora de um estado de ser. Bate palminha de novo pra mamãe. Bate palminha de novo. Bate, mostra. Ai, coitado. Ser neném é muito difícil, né, gente? Esse estado de ser verifica-se apenas sob certas condições. Ao reagir, o bebê não está sendo. O ambiente que impõe não pode ser sentido pelo bebê como uma projeção de seus impulsos agressivos pessoais, pois nesse estágio tal coisa ainda não faz sentido. Em minha opinião, um severo trauma psicológico do nascimento pode dar lugar a uma condição que eu chamaria de paranoia congênita, embora não herdada. A observação de muitos bebês em minha clínica deu-me a impressão de que a base de uma paranoia grave pode estar presente imediatamente após o nascimento. Não posso ilustrar melhor essa ideia do que por meio do sonho de uma paciente.
Aí ele descreve essa paciente, uma mulher com 28 anos, esquizofrênica, com traços paranoides. Eu teria buscado mais descrições aí, né? Eu já teria dito se ela é branca, se ela é negra, se ela é parda, se ela é indígena, se ela é oriental. Já teria também colocado aqui, levado em consideração, claro que a gente está falando de 2025, né, gente? Levado em consideração também a classe social dela, o lugar onde ela mora, né, o grau de escolaridade, porque tudo isso, os marcadores sociais sempre vão influenciar em algum diagnóstico, em alguma situação da pessoa, né? Não adianta, quem disser que não é, todo mundo é igual. Gente, em primeiro lugar, tá? Todo mundo merece, todo mundo é igual. Essa é a base do preconceito racial, homofóbico, xenofóbico, machista, e aí vai. Essa ideia de que todo mundo é igual, porque a gente não é igual não, gente. Ó, eu que não ia falar nada, já tô falando. Vamos lá. A observação de muitos bebês em... Ah, tá, ela já tá falando da mulher. Vamos lá. Aí ele falou, mulher, 28 anos, esquizofrênica com traços paranoides. Após ler o livro O Trauma do Nascimento, do autor Otto Henck. Ela sonhou que estava embaixo de uma pilha de cascalho. Toda a superfície de seu corpo estava sensível a um grau difícil de imaginar. Sua pele estava queimada, o que lhe pareceu um modo próprio de descrever essa extrema sensibilidade e vulnerabilidade. Ela sabia que, se alguém chegasse e fizesse qualquer coisa com ela, a dor, tanto física como psicológica, seria insuportável. Sabia o quanto seria perigoso se alguém aparecesse, retirasse o cascalho e fizesse algo com ela a fim de curá-la. E a situação era intolerável. Ela enfatizou que, junto com isso, havia sentimentos insuportáveis, comparáveis aos que sentira quando tentou se suicidar. Aí, uma frase, ele coloca aqui, ele transcreve o que ela disse. Você não consegue suportar mais nada. Era o horror de simplesmente ter um corpo, de uma mente que não aguenta mais. Era essa inteireza da coisa, a totalidade da tarefa de ser realizada, que tornava isso tão impossível. Se as pessoas apenas me deixassem em paz, se ao menos parassem de me perturbar. No entanto, o que aconteceu no sonho, daí é o Winnicott falando. No entanto, o que aconteceu no sonho foi que apareceu alguém e derramou óleo sobre o cascalho, com ela ali embaixo. O óleo atravessou o cascalho e cobriu a sua pele. Ela então foi deixada ali por 3 semanas. Após esse período, o cascalho já podia ser removido sem que ela sofresse dor. E quando o removeram, sua pele havia sarado quase por completo. Havia, no entanto, uma pequena região dolorida entre os seios, uma área triangular que o óleo não alcançara, e da qual saía algo como um pequeno pênis ou um cordão. Essa parte também precisava ser tratada, e doía um pouco, é claro, mas era bastante suportável. Mas isso simplesmente não importava, alguém o arrancou e ponto final. Temos aqui uma superposição com um grau de sofisticação muito menor que nos sonhos da senhorita H, né, que a gente falou dela em outro vídeo, nos vídeos anteriores, pois esta paciente é psicótica e não histérica. Por esse motivo, o afeto verdadeiro é evidente. A pessoa que compreendeu e verteu óleo sobre a paciente fui eu, seu analista. E o sonho indicou um grau de confiança adquirido pelo meu manejo no tratamento. No entanto, o sonho em si mesmo foi uma reação a uma intrusão, a leitura do livro de Henck. E a análise sofreu um recuo temporário. Acontece, a gente está fazendo análise, a pessoa está evoluindo, de repente, ali naquele período, a gente trata de um assunto que vai ser delicado para a pessoa e há uma regressão. A vida é assim, né, gente?
anda para frente, às vezes dá uma voltinha para trás. Nada é, né? Nada é reto. Então, a cabeça. No parto normal, a cabeça é o ponto dianteiro do bebê e faz o trabalho de dilatar os tecidos macios da mãe. Isso pode permanecer na memória de vários modos. É possível que fique conservado como um importante modo de avançar que poderia ser descrito pelo termo reptation. Essa é uma palavra extraída do livro My Caves, de Casterett. Que lindo, Casterett. Até parece que eu sei falar em inglês. O autor descreve as formas pelas quais ele passa por estreitos buracos ao explorar cavernas profundas. A técnica que ele chama de reptation caracteriza-se pelo fato de que nela os braços não têm utilidade alguma, nem as mãos. Na verdade, o autor não consegue entender muito bem de que modo ocorre o deslocamento para a frente. A mim parece que nos traços mnemônicos de um parto normal não haveria senso de desamparo. O bebê sentiria que os movimentos notatórios, dos quais sabemos ser o feto capaz, e os movimentos que descrevi sobre o termo reptation, produzem o deslocamento para frente. O nascimento propriamente dito, num parto normal, poderia ser facilmente sentido pelo bebê como resultado bem-sucedido do esforço pessoal devido a um timing razoavelmente acurado. Não creio que os fatos justifiquem a teoria segundo a qual, no processo do nascimento, haveria essencialmente uma situação em que o bebê se sente desamparado. É frequente, no entanto, que o parto demorado produza justamente esse efeito, o desamparo, ou um sentimento de adiamento infinito. Nossa, tudo isso ele falou para explicar isso, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Lembra quando ele falou aqui, que eu até listei, a forma faz com que o fim esteja visível desde o início. É isso. Poderia muito facilmente ocorrer que interessante, mas é isso mesmo. Poderia muito facilmente ocorrer demora no momento em que há uma compressão em torno da cabeça. E estou definitivamente convencido de que um certo tipo de dor, claramente descrito, como se houvesse uma faixa apertando a cabeça, por vezes deriva diretamente de sensações da época do nascimento recordadas somaticamente. Que a gente começa a ter memórias desde que, né, na barriga já, a partir do 3º, 4º mês. Né? Tudo é vivido pela primeira vez na infância. Depois, o resto é memória. Tá. No tratamento analítico, essa faixa ao redor da cabeça pode ser vista como vinculada a uma intrusão ambiental que não tem um fim previsível. É possível conceber a existência de todo tipo de sensações não tão bem definidas, tais como ruídos, sangue subindo para a cabeça, uma sensação de congestão no topo da cabeça e a sensação de que algo está escapando como se o sangue estivesse escorrendo. Olha só que interessante, né? Quando eu falo assim, presta atenção, as pessoas têm muita dificuldade de nomear as emoções. Aí eu falo assim, presta atenção no que tu sente fisicamente, presta atenção no que teu corpo te diz, porque o teu corpo vai te dizer sobre as emoções. Elas começam, né, fisicamente também, né? Fisicamente as emoções também surgem. Então, olha como ele fala sobre, ele define aqui a sensação de desamparo, a sensação de que algo não vai bem, explicando como uma... Gente, muito bom.
Gostei muito disso aqui. Ah, Roberta, tu já não leu o Winnicott? Já li, gente, só que eu leio em média 1 a 2 livros por semana. Vocês acham que eu vou lembrar minuciosamente de cada leitura que eu fiz? Não, né? É por isso que a gente lê de novo determinadas obras. Esses e outros sintomas comuns ligados à cabeça no campo psicossomático relacionam-se a delírios psicóticos nos quais ocorre uma descarga no topo da cabeça. E já tive informações sobre capacetes e capuzes importantes por fornecerem a segurança de que o self não escapará pelo topo da cabeça. O escalpelamento tem um significado primário. Não é mero deslocamento da castração. Pegou pesado aqui, hein? Associadas a isso, há todas as variantes para o tema dos chifres e dos unicórnios, que talvez tenham uma fonte importante na extensão para a frente da personalidade no processo do nascimento em que o corpo impulsiona a si mesmo para a frente. Aqui existe uma base para a fantasia de voltar ao interior da mãe, com a cabeça na frente. Numa determinada análise, esse tema apareceu com toda clareza. A paciente, segunda num par de gêmeas, ela é a segunda num par de gêmeas, não era esperada e foi deixada sem cuidados por um bom tempo depois de nascer. Nunca tinha pensado nisso. Na análise, houve um tempo em que o dilema da paciente era manter o relacionamento já conhecido ou tornar-se uma entidade separada, sem a presença de objeto extremo algum. A alternativa anterior proporcionava uma falsa relação de objeto e era representada na análise, naquela época, pela compulsão de manter uma das mãos sobre a testa, sendo que a mão representava o corpo da mãe. Isso se alinhavou com facilidade a uma espécie de falsa homossexualidade, na qual a paciente entrava de cabeça dentro da mulher. Já ouviu falar sobre isso? Já teve isso mesmo. Já ouvi um relato de uma colega em relação a isso. Nesse caso, os braços tornavam-se marcadamente inúteis. No primeiro sonho que trouxe, ela tentava realizar um intercurso sexual sem usar os braços. E o fato é que ela havia desenvolvido uma artrite reumatoide confinada inicialmente aos cotovelos e aos pulsos, de modo que os braços, para que ela não tinha utilidade fundamental, eram assim eliminados. Não é preciso dizer que o erotismo oral estava severamente inibido como parte do mesmo complexo, e todos os seus dentes já haviam sido removidos. A identificação do corpo como todo com o órgão genital masculino aparece frequentemente nos tratamentos psicanalíticos. Não se deve esquecer de que pode haver para esse fenômeno uma base na experiência do nascimento, na qual o corpo age como um todo, sem a ajuda dos braços e sem erotismo oral ou de qualquer outro tipo, exceto o dos músculos usados para nadar ou para produzir movimentos de reptation? Sei lá como é que fala. Esqueci já. Estava falando antes bonito, agora esqueci. O corpo simplesmente avança através de um ambiente muito estreito. O peito. Isso ali foi todo sobre a cabeça, agora o peito. As experiências relativas ao peito vêm logo depois da cabeça, em termos de importância. Minha descrição pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, se há memória de uma contrição real por faixas em diversos níveis ao redor do peito. Essa contrição pode tornar-se desejada, algo encontrado especialmente em certas perversões, mas também em alguns detalhes comuns do vestuário. É possível dizer
que um indivíduo com forte traço mnemônico de algo como uma contrição ao redor do peito preferiria uma contrição conhecida e controlável a continuar sofrendo com o delírio de uma contrição baseada em traços mnemônicos do nascimento. A segunda parte da descrição refere-se a funções. Descobri que o traço mnemônico de uma restrição à expansão do peito durante um parto traumático pode ser muito forte. E um ponto importante a esse respeito é o contraste entre a atividade peitoral reativa e a atividade peitoral ligada a uma raiva verdadeira. Durante o processo do nascimento, em reação à contrição provocada pelos tecidos maternos, o bebê deve realizar algo que seria, se há à sua disposição, um movimento de inspiração. Após o nascimento, se tudo vai bem, o choro proclama a instauração da vivacidade por meio de uma expiração. Esse é um exemplo, em termos de funções físicas, entre o reagir e o simples continuar a ser. Quando ocorre um atraso e dificuldades excepcionais, a transição para o choro normal não é suficientemente definitiva e o indivíduo fica um tanto confuso quanto à raiva e à maneira de exprimi-la. A raiva reativa subtrai algo do processo de estabelecimento do ego. Já na forma do choro, a raiva pode ser egocintônica desde muito cedo. Uma função de expulsão com um objetivo muito claro, o de o indivíduo viver a sua própria maneira e não reativamente. O terceiro ponto a respeito do peito e do nascimento é a simples sensação de que falta algo, uma falta que pode ser aliviada se a respiração puder ser liberada. Num caso com um histórico de placenta prévia, com um longo atraso no parto e uma asfixia significativa, a paciente, já aos 6 anos de idade, queixava-se de falta de oxigênio constante. É tão importante falar da infância, trazer fatos da infância para análise, gente, tão importante. Eu não me lembro de nada. Conversa com a mãe, conversa com a irmã, conversa com uma vizinha, conversa com uma tia, conversa com uma madrinha, um padrinho, um pai, um avô, uma avó, que é importante. Ela já sentia antes que parecia faltar algo no ar. E quando ouviu falar a respeito do oxigênio, passou a usar a ideia imediatamente. Esse sentimento persistiu como um sintoma muito importante. A experiência real da dificuldade de respirar durante o processo do nascimento não deve ser esquecida, a meu ver, quando pesquisamos as várias origens de distúrbios respiratórios e de perversões que incluem a obstrução da respiração. O desejo de ser sufocado pode ser extremamente forte, manifestando-se em fantasias masturbatórias cuja atuação, aí tem uma palavra em inglês, acting out, já levou à morte várias pessoas que não tinham nenhuma intenção suicida. Está presente, por exemplo, no suicídio invertido, popularmente chamado de assassinato. Pela inversão de papéis, a asfixia ativa pode ser uma gentileza pervertida em que a pessoa ativa acredita que a passiva deve estar ansiando por ser sufocada. Gente, ó. Então, alguma coisa disso tudo, assim como de todo o resto, existe no relacionamento sexual apaixonado saudável. O estudo da necessidade de ser capaz de viver sem respirar, uma necessidade comum nas práticas místicas de várias religiões do Oriente, não pode ser completo sem que a memória corporal do nascimento do indivíduo seja levada em consideração.
É óbvio que existem outros fatores importantes na negação mística da necessidade de respirar, particularmente quando ocorre a tentativa de negar a diferença entre a realidade interior e a realidade exterior. Nossa, e é importantíssimo saber isso, da realidade interior e a realidade exterior, né? Que a gente fixa os nossos pensamentos numa ideia na nossa cabeça. Na nossa cabeça muita coisa acontece, muita, mas só que fora nem metade acontece. Mas eu não estou falando aqui de pensamentos dissociativos, eu estou falando aqui de crenças, de pensamentos que alguém disse para nós, né? E que a gente, na nossa cabeça é aquilo, ponto, não vou, né? Essas crenças que a gente vê por aí, que a pessoa acredita fielmente naquilo. Mas tem muitas outras coisas que ficam na nossa cabeça, mas não no externo, né? E a gente age de acordo com aquilo que está na nossa cabeça. Muito legal. Próximo vídeo.